Nós da Demolei Brasileira, esse aqui é o Caio César, presidente da Comissão de Treinamentos. Dirceu Nusa, nosso diretor e coordenador dos roteiros dos treinamentos da Comissão de Treinamentos do Supremo Conselho. Beleza, hoje a gente está aqui para fazer o vídeo da primeira frente, o vídeo de treinamento mesmo, da primeira frente. Como é que vai funcionar? O mês somente tem 4 semanas, certo? Primeira semana a gente vai ter um teaser, um sketch, um vídeo diferente, assim como foi esse do Poderoso Chefão, que vocês viram ou que está aqui no link do post. Nas segundas e terceiras semanas a gente vai ter isso, vídeo de treinamento mesmo. E na quarta semana a gente vai ter um live streaming, para quem não sabe é tipo ao vivo e não é ao vivo da Globo, é ao vivo mesmo. Onde vocês vão conversar com a gente via Twitter e a gente vai responder nesse live stream. Então hoje a gente vai falar sobre liderança. Então vamos lá, Caio. Os capítulos enfrentam diversos problemas. Como que a gente faz para resolver esses problemas? Então, o primeiro passo que você, capítulo, você mesmo conselheiro em especial, tem que buscar quando se defronta a um problema, é basicamente identificar a causa do problema. Muitos capítulos tentam soluções mirabolantes, quando na verdade as soluções são simples. Mas o grande problema enfrentado é saber qual é a causa desse problema, para depois ir na ferida e vacinar, e ter como resolver. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar o problema, é isso? Exato. O segundo passo é identificar qual é a causa desse problema, por que está rolando esse problema. É isso. E aí, eu sei qual é o problema, sei qual a causa, o que eu faço agora? Bom, a melhor forma da gente mostrar como identificar uma causa de problema para poder resolvê-lo com tranquilidade é através de exemplo, como eu gosto de fazer nos nossos treinamentos. Bom, eu vou aqui fazer um exemplo. Imagine você sendo um funcionário de um escritório que é meu, que eu estou advogado, e ele rende muito, faz que rende aí para nós. Estou rendendo. Rendendo muito, coisa louca, e ele certo dia, ele, em vez de render o que ele rendia, passa a cair de rendimento. Ok? Triste, né? Bom, temos aí um problema, ou seja, ele rendia muito e não rende mais do que rendia antes. Ou seja, o problema é a falta de rendimento. Beleza. Aí eu quero identificar o problema, eu quero identificar a causa desse problema. Ou seja, vamos supor que eu estou tendo um problema conjugal. Exato, né? Lá na casa dele, a mulher dele não está vingando a coisa. Temos aí uma causa. Eu poderia parar para pensar, não rende mais porque ganha mal, ou não rende mais porque... Não. Eu passei a saber, conversando com ele, identificando a causa, ou seja, conversei com ele e perguntei para ele, cara, qual é o problema? Eu verifiquei que você não está mais rendendo o quanto você rendia para o escritório. A minha pergunta é, o que está acontecendo contigo? Você está passando por algum problema na sua casa? Como é que tá? Cara, lá em casa a situação não tá boa, o meu casamento não vai bem. Exatamente. Bom, então identificamos aí a causa do problema. Não tá ganhando mal, trabalhando demais, enfim. Aí a gente passou a descobrir, ao perguntar para ele, que a real causa é o problema conjugal que ele está passando. Bom, eu poderia trazer 2 tipos de solução nessa situação. Peraí, essa eu sei. Tem a solução paliativa, que não é palhaçada, é paliativa. E tem a definitiva. Exato. Beleza. Eu poderia, como solução eventualmente paliativa, sei lá, chegar pro cara e falar, cara, a partir de agora eu vou te dar um aumento. Não seria ruim. Mas, ou seja, ele resolveria de fato a causa, que é o sofrimento conjugal? Não. O cara vai ter uma certa motivação extra por um tempo, depois já era. Ou seja, a melhor forma de você resolver alguma coisa é ir de encontro à causa em si. Ou seja, diferentemente de chegar e dar um aumento para ele, eu poderia chegar e falar, cara, tá com um problema com a sua mulher e tal, e você não quer mais ela, você está sofrendo esse problema, você quer uma vida nova, então eu como advogado vou resolver o seu problema. A partir de agora você, através dos meus serviços, vai ter a sua vida de volta, uma vida livre, sem a sua respectiva, né? Isso vai ser melhor se puder acabar com a vida dela. Exatamente, no direito, né? Vamos usar... No direito, Exatamente, vamos usar do direito para bens, né? Bens. Separar os dois e ele, a partir daquele momento, ter a vida dele de volta. Ou seja, nós identificamos o problema, não produz mais, identificamos a causa do problema, problemas conjugais, e agora trazemos uma solução de acordo com a causa. Ele, a partir de agora, vai ter a vida dele de volta com uma vida sem a respectiva.
Ok, cara, a gente usou esse exemplo, ele funciona, é engraçadinho, beleza. Mas como levar isso para o Ardemolay? Qual é o maior problema que os capítulos do Ardemolay de fato encontram no Brasil? Bom, viajando nos estados, procurando ouvir os mestres conselheiros, através de treinamentos, a gente constatou que o maior problema, de longe, o maior problema pelos quais os capítulos do Brasil enfrentam é não só a dificuldade de iniciação de novos membros, mas principalmente dificuldade de mantê-los na ordem. Ou seja, iniciação e evasão. Beleza. Como é que a gente leva a molecada pra ordem? Como é que a gente faz um cara que não é Demolay, virar Demolay e ir em frente? A melhor forma de você fazer com que o capítulo entenda que existe um problema, faltam membros e quando existem, deixam de frequentar, a melhor forma de você procurar resolver esse problema é meta, pensa assim, meta, afetamina. Meta. Ok, beleza. Foi bom. Continua. Meta. Individualiza as metas para os meninos. Faça com que cada um deles tenha para si um comprometimento, uma responsabilidade que mais nenhum outro no mundo pode ter do que ele próprio. Moçada, a melhor forma de você fazer com que o capítulo se comprometa a resolver esse problema é individualizar metas. Ou seja, não é o capítulo tem um problema de membro e o capítulo vai tentar iniciar 5 membros. Não, cara. Cada menino tem que ter a sua própria responsabilidade para com esse problema. As metas têm que ser individualizadas. Você está falando da técnica do 1x1. Exato. Vamos trazer aqui uma solução muito prática que eu já propus em muitos treinamentos do Brasil afora e que tem trazido grandes resultados. Ou seja, duas são as propostas nessa meta. Primeira delas, Ardemolay, que já tem amizades e já está no seio da Ordem Molay e que tem menos acesso a amigos fora da Ordem, vai se propor antes da iniciação, em alguma cerimônia aberta, após, eventualmente, chegar na galera e falar, ó, eu tenho por meta levar nessa reunião um possível candidato à iniciação. Um cara que mais ou menos tem um perfil, talvez seja o cara que na iniciação eu possa trazer e depois dele ter visto aquela posse, conhecido de fato a Ordem Molay. Ok? Beleza. Levamos o menino, ele tá afim de entrar na ordem. Beleza. Mas a gente não tem só o grau de Demolay. Como é que a gente faz isso com o menino que é o iniciático? Então, a gente tem uma arma muito poderosa que é o iniciático. O iniciático, ao contrário dos meninos do Ardemolay, que já estão naquele seio de amizade do Demolay, o iniciático ele acabou de entrar. Ele não tem tanta conexão com os meninos que já estão lá dentro. Então, é muito mais fácil do iniciático ter amigos possíveis de iniciar fora da ordem do que quem já iniciou há muito tempo. Ok? Então, são duas as propostas. A primeira proposta, com que os graus Demolays levem possíveis candidatos nas reuniões abertas, antes da iniciação, para o olhinho dos meninos brilharem e eles eventualmente iniciarem, primeira delas. Beleza. E segunda delas, usar os iniciáticos para falar, iniciático, a partir de agora você tem para conosco o comprometimento de trazer um menino para iniciar na ordem. Algum amiguinho seu que está no seu seio de amizade, mas que não é Demolay, mas pode vir a ser. Mas tem mais uma. E se o meu capítulo tiver, ou se ele passar a ter, uma tábua? A molecada vai falar, tá, vou lá. Outra grande maneira que os capítulos tiveram para resolver esse problema foi a construção de uma tábua. Tudo bem que o grande objetivo da tábua é trazer conceitos de virtudes para os meninos mais novos, mas é inevitável você relacionar a tábua com possíveis candidatos à iniciação na Ordem Molay. Se vocês pararem para constatar, moçada, grande parte dos capítulos que tem meninos regulares, que são mais fortes, com certeza tem uma tábua. Vamos lá, vamos em dados então, Caio. Sei lá, dos 5 maiores capítulos do Brasil, quantos tem tábua? Cara, no mínimo 3, posso garantir. Dos 10, no mínimo 80% desses capítulos estão na tábua. Se você colocar entre os 20 capítulos existentes na Ordem Molay com mais níveis de regularidade, com certeza esses capítulos contaram com os meninos da tábua, que eventualmente iniciaram o Demolay, mais
os meninos que o próprio capítulo inicia. Ou seja, existe não só os iniciáticos do capítulo, mas os iniciáticos que vêm da tábua. Vamos lá. Vamos lá, pra vocês terem uma ideia. Ó, pra vocês terem uma ideia, a gente estava falando com os dados hoje do Supremo, de 10 capítulos que tem uma tábua que de fato funciona, 9 estão regulares. Ou beleza? seja, 23 membros ativos regulares. Ou seja, é uma coincidência que não é coincidência. Bem, na verdade, o que fortalece em grande parte a existência de um capítulo regular é não só a iniciação natural dos meninos do capítulo, mas a força que os meninos da Tábua dos Escudeiros trazem ao iniciar um capítulo, já calejados um pouco do que é a realidade da Ordem Molei. Ok? Então, você tem aí 3 soluções possíveis para resolver a dificuldade de iniciação no capítulo. O Guarda Molei tem como meta individual trazer um possível candidato para iniciar na ordem, em cerimônia pública antes da iniciação, para o cara passar a conhecer aquela realidade. O iniciático é trazer um possível candidato à iniciação, considerando que a amizade dele lá fora é muito maior do que o do Guarda Molei. 3. Tábua dos Escudeiros. Capítulos fortes têm tábuas e têm tábuas fortes. Ou seja, partimos de uma realidade que tinha tão somente os membros iniciados normalmente, para termos tábua mais capítulo com possíveis Guarda Molei trazendo novos meninos, mais iniciados tendo por meta individual trazer meninos para a Ordem Molei. Temos uma nova realidade de projeto e de meta do capítulo para resolver esse problema. Pessoal, vamos lá. Esse foi a primeira parte do treinamento de liderança e a gente respondeu uma pergunta importante, que é como levar meninos para a ordem, como fazer com que o seu capítulo tenha uma iniciação significativa, se inicie muitos membros. Ok, legal. No próximo vídeo a gente vai responder o como manter essa molecada lá. Como que essa molecada vai continuar na Ordem Molei e por que ela vai se interessar pela Ordem Molei. Isso vem no próximo vídeo. Tem uma outra coisa que a gente quer saber, para usar também lá no live streaming, que é: a gente quer saber de vocês qual é, no seu capítulo, o maior problema de liderança que vocês enfrentam. Quais são os maiores problemas que vocês acham que um capítulo enfrenta em liderança? Dê a sua opinião, a gente vai comentar isso lá no live stream. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! Moçada, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Semana que vem tem a segunda parte do nosso treinamento sobre liderança. Vamos responder como manter os membros no capítulo. E quarta semana, live stream, respondendo essa pergunta. E é isso. Vamos juntos. Comissão de treinamentos em ordem, funcionando e pelo bem dos capítulos do Supremo Conselho. Valeu!